Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, deixa a câmera mais centralizada. E hoje vamos falar alguns atributos sobre o Kleber Xavier. Eu quero falar um pouco sobre a reintegração do Furt e a do Andrei, né, com todo respeito ao Andrei, mas o que me preocupa nessa reintegração deles ao elenco principal, porque eu acho principalmente a reintegração do Furt extremamente preocupante e extremamente assustadora. E eu vou explicar que não tem a ver com o Furt em si, mas sim com ideias do Kleber Xavier que já me aterrorizam, acho que eu posso falar essa palavra. Eu quero explicar pra vocês também o porquê o Kleber, o que vem mudando do Kleber do Caixinha, né, pro Kleber. Claro, a gente passou por uma fase também de um técnico interino, então ficou um pouco mais difícil de avaliar, mas eu quero tentar trazer essas principais diferenças aí e tentar mostrar pra vocês, em números, o que mais me assusta no Santos e o porquê que eu vejo o Santos um time tão difícil de ter solução. E que de verdade, senhores, eu não descarto, se tiver uma derrota pro Corinthians e uma derrota depois, a demissão já do Kleber. Porque, sinceramente, hoje, eu vejo o Kleber como um técnico, por enquanto, eu acho que ele pode ter um conhecimento que ele ainda não mostrou, mas por enquanto, um técnico extremamente medíocre, talvez para economizar as palavras, é que medíocre ainda é mediano. A real é que, por enquanto, me pareceu um técnico muito fraco. Talvez o mais fraco que a gente já teve. E eu vou explicar o porquê. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, o Santos reintegrou o Furt, né? Reintegrou também o Andrei, né? Falam que ia ter até uma renovação pro Andrei Quintino, mas o próprio pai dele negou, certo? Que teve essa reintegração. A gente entrando no site da SPF realmente não tem, né, renovação alguma, então a gente pode falar que ela não aconteceu. Mas vamos lá, o Santos reintegrou Furt e Andrei ao elenco, né? O Kleber tentou colocar os dois jogadores ao elenco, ambos estavam sendo separados. E aí fala que é uma opção pro restante da temporada do Santos. Isso aqui me preocupa muito, muito. O Santos já tá 5 jogos seguidos sem vencer. Então 5 jogos que o Santos não vence no Brasileiro, já estamos na 9ª rodada. O Santos está afundado no rebaixamento, não à toa. Se ganhar um jogo já não sai do rebaixamento, tá? Não sai do rebaixamento. E o Furt é visto, em primeiro momento, como um cara que... Deixa eu até dar uma limpadinha na câmera, porque parece que deu uma desfocada aí. Agora acho que vai melhorar. O Furt é visto como um cara que tá ali pra treinar, tá vindo pra treinar, mas que... Pô, mano, tem que limpar essa porra direito, porque senão fodeu. Pera aí. Acho que vai. Tá vindo pra treinar, mas que muitas vezes não vai ser opção. O que me preocupa nisso será que não vai ser opção mesmo? Por que o Furt não é opção? Será que reentregou pra quê, então? E aí eu trago pra vocês o porquê que eu não acredito nesse papo do Furt não ser opção, tá? E aí a gente já começa a falar um pouco da transição de jogo entre o Caixinha e o Kleber. Tá, vamos lá. Primeiro jogo do Caixinha foi contra o Vasco, um jogo que o Santos jogou mal e começou a fazer bola no desespero, tá? Se a gente for comparar os times, o Santos teve mais chances, mais chutes ao gol, mais gols esperados, digamos assim. Menos posse de bola, foi futebol um pouquinho mais direto. Criou algumas chances, o Vasco criou mais, é verdade. O Santos teve que fazer mais defesas, tá? Mas se a gente vai ver, a maioria dos chutes do Santos, ó, são na entrada da área, tem algumas criações internas ali de cruzamento. Os do Vasco são todos cruzamentos ao gol, né? O Santos chutou mais de fora da área, inclusive. Atacando, o Santos atacou mais pela esquerda, né, do seu campo, como sempre, enquanto o Vasco atacou mais pelos dois lados. Falta um equilíbrio no Santos, é o que a gente sempre fala. E em posse de bola, os times tiveram mais posse no meio de campo. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? O Vasco nesse jogo, que é um time que cruza muito, o time do Carille cruzou 14. O Caixinha cruzou 20, que é um número alto, tá? Vai lembrar, eles têm o mesmo número de acertos, ou seja, o aproveitamento do Vasco foi muito maior. Mas a gente vê jogo com bastante passe no final, no campo final e tudo. Um jogo que foi feio. E sendo feio, o Santos cruzou bastante, tá? Pra comparação do Caixinha, vocês vão entender. Do Bahia, a mesma coisa. Bahia, o Santos cruza bastante. O Santos cruza 27 bolas. 32 bolas, perdão. Bahia, apenas 15. O Santos criou menos. E, de novo, forçando todo o jogo pela esquerda. Mesmo assim, teve mais chutes no gol. Teve uma menor criação de grandes chances, o que já é esperado, né? Já que todos os times são mais incisivos do que o Santos. Mas foi um jogo mais ou menos do Santos, novamente, com muitos cruzamentos, não é o estilo do Caixinha. Contra o Flu, mesma coisa. O Flu criou mais, teve mais chances de gol, conseguiu fazer mais chutes com a bola baixa. Mas aqui a gente já vê uma coisa interessante. O Santos só deu 11 cruzamentos no jogo.
Porque o estilo do Caixinha não era ficar cruzando a bola na área só. Não, muitas vezes é construção por baixo. Então o Santos teve menos cruzamentos, por exemplo, do que o próprio Fluminense, né? Aqui foi um jogo onde, de novo, o Santos conseguiu um equilíbrio maior pela direita e esquerda, tá? Isso tem muito a ver com o Barreal e o Roleiser. E tentou jogar. Mas valeu, lembra, o Tiquinho, o Tassiano meio que matou esse time muitas vezes. Vamos lá. Vem a vitória do Santos contra o Atlético Mineiro, tá? E essa vitória é uma vitória muito interessante se a gente analisar. Por quê? O Santos teve mais chances de gol, o Santos de fato dominou o Atlético Mineiro, tá? Aquele negócio de, depois que o Neymar saiu, morreu o Santos, eu não concordo. Pode ver, ó, teve uma grande chance no primeiro, mas no segundo tempo também foi superior ao Atlético. Não tenho o que falar, mas o goleiro do Atlético chutou mais. O Atlético chutou mais, tá? Mas quem mais chutou no gol, mais criou chances incisivas foi o Santos, tá? E, bom, o Santos teve mais bolas dentro da área, tá? É verdade. Mas também teve suas bolas de fora e tal. A gente vê que não são muitos cruzamentos, né? O Santos conseguiu, de fato, ter mais chances de novo pela esquerda. Mas as duas jogadas de gol, por exemplo, saem pela direita, tá? Isso é interessante de falar. Bola de novo mais concentrada no meio. Bastante passos trocados na parte final do campo. Mas o mais importante pra mim, sabe quantos cruzamentos o Santos teve no jogo? 4 cruzamentos e venceu 3. Então, era um time que não cruzava por nada. Era um clube que cruzava procurando algo, né? E isso é interessante a gente falar. E aí a gente vai pro São Paulo, que foi, eu acho que o último jogo do Caixinha, ou o penúltimo. Não, aqui já era o Carlos César. Eu acho que o Caixinha caiu antes disso. Bom, a gente vai pra esse jogo contra o São Paulo, que literalmente o Santos tem mais chutes no gol, é verdade, mas São Paulo criou muito mais. E de novo, o Santos ainda tinha um número de cruzamentos mais alto, tá vendo? Então o Santos cruzava mais quando jogava mal. Mas você vê que não era uma ideia principal do Caixinha. Você jogou ainda no Caixinha, não era? Não, já era o Carlos César, é verdade. Derrota pro Bragantino, a mesma coisa. O Bragantino criou mais, o Santos chutou mais, mas novamente o Bragantino é quem teve as melhores oportunidades. Mais chute no gol, inclusive. O Santos chutando bastante, mas criando pouco, né? E aí a gente vê de novo, ó, teve mais passes no terço final, mas de novo, muitos cruzamentos. Então, o São Paulo, que já era o César Sampaio, já saiu de 4 cruzamentos para 25. No Bragantino foi para 26. Vem contra o CRB, que assume o Kleber Xavier. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. 38 cruzamentos. O cara saiu de 4 cruzamentos com Caixinha para 25 com o rapaz César Sampaio. 26 no outro jogo para 38 cruzamentos contra o CRB. E o que eu quero que vocês percebam, 2 chances criadas, quase nada. Chutou menos. O goleiro do Santos teve que catar muito mais. O Bragantino teve mais. O Bragantino não, o CRB teve mais grandes chances criadas, tá? E o desequilíbrio do Santos continuou gigantesco pela esquerda. A bola ficou mais no campo de defesa e meio, né? Mas menos no meio de campo, tá? Menos no meio de campo. E o Santos teve uma grande dificuldade de criar. Contra o Grêmio, vamos lá, contra o Grêmio. Também já é o Kleber. Nesse jogo até tem menos cruzamento, mas vocês vão entender. Goleiro do Santos catou mais. O Grêmio criou as melhores chances. De novo, número baixo de chutes. 13. Vamos pegar um jogo que o Santos perdeu contra o Fluminense. O Santos chutou ao gol. Deixa eu ver aqui. 4 vezes apenas. Deixa eu ver. Tem um jogo que é um pouquinho melhor esse aqui. Contra o Bahia, por exemplo. O Santos criou 10 chutes. 4 exigiu pelo menos uma boa defesa. O Santos estava criando mais, né? Não, perdão. Eu estava vendo o número do Bahia. O Santos chutou 22 vezes, tá? Obrigou o goleiro do Bahia a fazer 4 grandes defesas. Criou menos chance de gol, é verdade. Mas pelo menos chutava mais. Chegava mais no campo do Bahia. Contra o Atlético Mineiro, mesma coisa. O Santos pode não ter chutado tanto, acho, nesse jogo, se não me engano, né? Deu só 6 chutes, é verdade. Mas olha a quantidade de chances criadas, grandes chances criadas, obrigando o goleiro do Atlético a fazer defesas, tá? Contra o São Paulo, o Santos deu 15 chutes. Contra o Grêmio, cara, o Santos já tá com 13 chutes, o goleiro deles quase não tem que defender. O Santos não cria grandes chances, tá? E o número de cruzamentos é de 22 nesse jogo, que foi o menor número de cruzamentos. Vamos contra o Ceará. Ceará, o Santos deu 14 chutes, o goleiro teve que fazer uma defesa de novo, quase não teve grandes chances criadas, e aí a gente vai pro número de cruzamentos do Santos, 37 cruzamentos. Percebeu o que eu tô falando? O Santos se torna um time que parece um time de uma nota só. Pega a bola, manda pra esquerda principalmente, só tem jogado pela esquerda, isso, com
o Neymar, sem Neymar, com Guilherme, sem Guilherme, manda pra esquerda a bola, com o Soteldo agora, principalmente. Mesmo com o Barreal e o Laser, manda pra esquerda e cruza, cruza, cruza. Mesmo que agora o ataque do Santos, porque na época que tava o Guilherme ainda, tinha um Tassiano aparecendo, tinha alguma coisa que deixava o ataque do Santos mais alto. Agora, o Santos tem um ataque baixo com o Soteldo, Barreal, e cruza a bola do mesmo jeito. Do mesmo jeito, a jogada do Santos é cruza na área. E o aproveitamento do Santos é baixíssimo em cruzamentos. O Santos tem criado pouco, chutado pouco ao gol do adversário, criado pouquíssimas chances e obrigado o adversário a fazer poucas defesas. Esse é o saldo inicial do trabalho do Kleber. É um trabalho que cria menos chances ofensivas, mas muito menos chances ofensivas. Cruza muito mais a bola na área. E a única jogada que parece ser do Santos é cruzar a bola na área. Não tem penetração por baixo. Não tem criação de jogada tocando. Isso é assustador. E por que a reintegração do Furt, principalmente, me assusta? Porque reforça isso. Quem é o Furt? Com todo respeito ao Furt, é um pirulitão. É um cara alto, grande, que vai chegar pra tentar fazer gol de cabeça, que vai reforçar esse estigma de pega a bola e cruza na área. Então o Santos vai abdicar de criar mais por baixo pra botar mais o pirulitão e ficar cruzando a bola. E aí a gente vê isso como o Luca Meirelles e o Matheus Xavier, que são garotos que estavam ganhando oportunidade, voltam pro sub-20, estilo que o Carille fez, tá? Renegando os meninos mais novos, deixa os caras mais velhos pra ficar metendo balão na área, metendo balão na área, metendo balão na área, que a gente já viu em números que não tá rendendo, e aí acredita que isso vai salvar o jogo do Santos. Eu estou apavorado. A palavra é essa, eu estou apavorado com o esquema de jogo que o Kleber tem apresentado até agora. Até agora o Kleber tem apresentado um esquema de jogo ofensivamente péssimo, péssimo essa é a palavra. O Kleber tem apresentado um esquema de jogo muito mais pobre que o do Caixinha, que o já era muito pobre. O Caixinha já reclamava que faltava criatividade ofensiva para criar situações de gol. O do Kleber, pelo amor de Deus, é só cruzar a bola na área. Parece que a gente voltou pro Jair Venturismo. Parece que a gente voltou pro Jair Venturismo. E aí, ai Rex, mas trocou técnico e não mudou. Pô, a gente não trocou técnico, irmão. Vamos lá, a gente teve o Caixinha, que era um técnico, na minha opinião, desde que chegou, mediano pra fraco. Já deu errado na maior parte dos trabalhos dele. Aí a gente sai do Caixinha, vai pro nosso auxiliar técnico, que nunca foi técnico na vida. Não deu certo. Sai do auxiliar técnico e entra o auxiliar do auxiliar ali, do Tite, que também não é técnico. Então a gente não teve 3 técnicos, a gente teve um técnico mediano pra fraco e 2 auxiliares. Isso não é ter técnico. Isso não é ter técnico, sabe? Então, falar, o problema é o técnico, ainda é cabível? Sim, porque ainda o Santos não contratou um técnico efetivo, né? Mas hoje esse nosso técnico é efetivo, Kleber. Sim, mas é efetivo. Sendo que não tem experiência nenhuma como técnico. Ele não é técnico, cara. Então eu tô assustado, eu não vejo esse cara propondo soluções criativas pro Santos. E a gente não vê ele propondo soluções criativas pro Santos há um momento que ele já afasta os meninos que melhor estavam jogando, que vieram da base, e traz mais velharada que mais vai servir pra cruzar a bola na área de novo. Sabe? Não parece ter recuperação, porque parece que a ideia de jogo do Kleber é essa. É cruzamento, é forçar a barra, é forçar a bola na área até sair um gol espírita de cabeça. O Santos não tem proposto jogar bem. Jogar bem. E aí a gente vai pra última parte da nossa análise, porque se o time não está bem ofensivamente, eu tô mostrando uma decadência, né? Do time ofensivamente, eu acho que seria justificado se o Santos estivesse se defendendo melhor, né? Então, eu dou um exemplo, o Carille. Eu odiava o Carille, mas o Carille em alguns momentos, principalmente em 2021, realmente o Carille defendia-se melhor, né? Se defendia melhor. Inclusive, vale lembrar, a vitória contra o Atlético Mineiro é com o César Sampaio. Mas eu falo, o César Sampaio tem alguns padrões do César, mas vale lembrar, tá? Dá pra ver muito do Caixinha ali, principalmente pelo baixo número de cruzamentos, tá? Bom, vamos lá. Então, o Santos está se defendendo melhor do que era com o Caixinha? Vamos analisar. Com o Caixinha contra o Bahia, o Santos tomou 10 chutes no gol, 4 grandes chances do Bahia. Penetração alta, mas pouco volume criado, tá? Mesmo assim, todas as chances que entravam eram um perigo. Eu falava, a zaga era uma bagunça, tá? Contra o Fluminense, tomou 13 chutes, número alto. Número de menos de um gol, é porque esse jogo teve pouquíssima coisa criada. O goleiro do Santos teve que fazer 3 boas defesas. Novamente, chegava pouco o time do Fluminense. Quando chegava, era um perigo. Atlético Mineiro. O Atlético não teve grande chance. Essa aqui é o
segundo tempo. O Atlético chutou mais, teve 18 chutes, mas pouquíssimas chances criadas, nenhuma na real. O goleiro do Santos catou 4 bolas, mas, novamente, foi um jogo onde o Santos conseguiu se defender melhor. O Atlético tinha mais volume no segundo tempo, principalmente. Mesmo assim, o Santos não sofria tanto com o Atlético. Ok, legal. São Paulo. 15 chutes de São Paulo, uma grande chance criada. Opa, perdão. Não, perdão. Aqui, esse lado aqui. O São Paulo teve 6 chutes só. Mas, de novo, toda bola que entrava era perigosa. Isso aqui lembra o quê? O estilo do Caixinha. Por isso que eu falo. Mesmo com o César, a gente tem algumas características do estilo do Caixinha. Tá? Aqui já tá aumentando o número de cruzamentos. Morrendo, parte do ataque por baixo. Tá bom. Red Bull Bragantino. Aumentou o número de chutes que a gente tomou. Aumentou o número de chances criadas. Goleiro do Santos. Não, perdão. Aqui o Santos que teve, né? Perdão. Mas, mesmo assim, o Bragantino teve bastante número de chutes. Um bom número de chances criadas. Bem legal, bem maior do que estava sendo dos outros times. E o goleiro do Santos teve que fazer mais defesas no jogo. Tá? Ok. Ainda parece um pouquinho o estilo do Caixinha, mas você vê que o Bragantino já chega mais ao gol do Santos. Né? A gente já tá vendo isso. Contra o CRB, que era pra Santos dominar. O CRB chutou 14 vezes, 4 grandes chances criadas, 7 defesas do Brasão. Então, com o Kleber, vamos lá, o Kleber a gente já mostrou que no ataque piorou. Quanto ao Caixinha, que já era ruim, deixando claro, já era ruim. O Kleber piorou o ataque. E na defesa, cara, tá bem similar, se não pior. Contra o Grêmio, 8 chances criadas, criou pouco, mas 2 chances mais incisivas. Lembra até os números defensivos do Caixinha. Contra o Ceará, vamos lá, cara. 3 chutes do Ceará, 1 chance criada. De novo, pareceu mais consistente defensivamente? Pareceu. Mas quando criou o Ceará, novamente estava uma bagunça na defesa do Santos, sofreu contra o Ceará. Qual que é o meu veredito? Ofensivamente, o Santos, que era ruim, piorou. Defensivamente, quando era uma bagunça, continua uma bagunça. No máximo, uma bagunça que deixa o adversário chegar menos. Né? O Santos meio que varia. Ou o adversário chega mais, pressiona o Santos e o Santos defende melhor, que joga recuado. Ou o Santos tenta ser um pouco mais ofensivo, toma mais ataques, todos os ataques são muito incisivos porque a defesa do Santos é lenta. Conclusão, não teve melhora na defesa e teve piora no ataque. Por enquanto, e é claro, vai lembrar, são apenas 3 jogos, mas por enquanto, esse é o extrato do trabalho do Kleber. Como é que vai ser contra o Corinthians? Eu não sei. Mas o que eu posso falar é que eu tô extremamente preocupado. E eu não duvido se o Kleber cair. Porque o trabalho do Kleber hoje é deplorável. É papo de ser um dos piores técnicos da história do Santos. Falo isso tranquilamente, sem peso na consciência. Porque é uma realidade que os números estão mostrando pra gente. Bom, peço seu like, seu curtido, seu comentário, sua inscrição. Muito obrigado. E vamos ver o que vai dar do Santos, né?